Pensaram que eu não vinha, pensaram que eu não vinha. E eu não vim mesmo. Tô dodói. Meu pé tá dodói, eu tô olhando aqui pra ele nesse momento, sem grandes esperanças. Mas vamos lá, porque ninguém vai passar necessidade aqui não. Ninguém vai passar necessidade não. Porque a gente já fala aqui hoje sobre a Revolução Inglesa. A gente já começou a falar sobre isso, então não vai bancar no eu desentendido, a desentendida. Vamos nessa. Meus amigos, a gente vai estar aqui agora dando uma olhada nessa questão que se desenvolveu na Inglaterra no final do século XVII e início do século XVIII, que é a Revolução Inglesa. Na Inglaterra daquele momento, a gente tinha 4 grandes classes sociais, né, que era a aristocracia, ou nobreza, a gentry, que eram os médios e grandes proprietários de terra, sim, né? A gente falou na sala até o que é que forma uma grande propriedade. Você tinha os yeomen, que eram os pequenos proprietários, e compondo ali a quarta peça dessas classes sociais, tem os camponeses que por vezes não eram proprietários de nada, eram trabalhadores que não tinham terra nenhuma e trabalhavam na fazenda dos outros. Acontece que essas classes sociais se desenvolveram ali dentro do que nós chamamos de dinastia Tudor, e a última pessoa da dinastia Tudor não deixou herdeiros, é verdade. Elizabeth I não teve filhos, e aí com isso, inevitavelmente, a dinastia Tudor acabou, dando início a uma nova dinastia que é chamada dinastia dos Stuarts. Mas antes da gente falar sobre os Stuarts, eu quero te falar algumas coisas importantes. Eu falei que tem uma classe social chamada de gentry, e essa gentry eram os médios e grandes proprietários de terras. Eles eram burgueses, eles não eram nobres. E tem um lance muito importante, que do nome gentry vem o termo gentrificação. Gentrificação é um termo muito comum no século XXI, que é quando você eleva a classe social de algum objeto ou de um lugar. Por exemplo, um bairro, que era um bairro pobre, mas de repente ele foi comprado por uma grande construtora, foi comprado um grande terreno lá, e lá vai se desenvolver um condomínio muito top. Então aquele bairro passa a ser um bairro de uma galera com grana. E isso na nossa cidade, pessoal do São Bento, Salvador, já aconteceu algumas vezes, inclusive na nossa aula. Na semana passada a gente falou sobre isso. Eu também falei com vocês aí do Colégio São Bento que isso aconteceu com as nossas Havaianas. As Havaianas que eram um produto de uma galera pobre, assim, era uma sandalinha de dedo que não tinha muito custo. Até que uma supermodelo foi vista usando as Havaianas e isso mudou a história da marca para sempre. Então isso é o que nós chamamos de gentrificação. E é muito importante que você saiba disso, porque vai que cai na nossa prova. Não sei, vai que cabe. Acontece que Elizabeth ela não deixa herdeiros e aí se inaugura uma nova dinastia na Inglaterra, que é a dinastia dos Stuarts, que o seu primeiro elemento mais importante foi um irmão chamado Jaime I, que era rei da Escócia e um primo distante da rainha da Inglaterra que não teve filho. A questão é o seguinte, é que é muito mais fácil você ser autoritário em espaços pequenos, em territórios pequenos, do que em territórios grandes. Então era muito mais fácil você ser um absolutista autoritário na Escócia ou na Irlanda do que na Inglaterra. E Jaime I ele era bastante autoritário. Inclusive, ele quer que todo mundo na Inglaterra, na Escócia e na Irlanda se torne anglicano. Beleza, o anglicanismo ele era uma religião muito comum na Inglaterra, mas não era nada comum na Irlanda nem na Escócia. Esses países eram países que tinham muitos católicos, inclusive. Então percebam, o rei escocês começa a criar um problema com a Escócia. Em teoria, você está pensando, não, ele vai se dar muito bem com os ingleses, porque ele está ali optando pela religião dos ingleses e quer impor ela a outros países. Não, isso não é verdade. Porque ele também queria aumentar os impostos na Inglaterra sem pedir nada ao parlamento. E aqui agora eu vou te fazer uma descrição muito importante, uma comparação importante para você entender o que é esse lance do parlamento. No Brasil de 2026, o nosso parlamento ele é composto de 2 casas, deputados federais e senadores. Na Inglaterra do século XVII, essas casas eram a Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns. E quando você quer aumentar imposto e não pede a nenhuma delas, você está dizendo que elas não têm importância nenhuma. Você está limitando o poder delas. E, obviamente, isso vai dar problema. A Câmara dos Comuns se manifesta contra a esse aumento de impostos sem pedir autorização. E aí dessa vez quem não gosta é Jaime, porque ele está se vendo um rei com seus poderes limitados. Já era ali o início do que nós vamos chamar de Revolução Inglesa, que era o início do conflito entre um parlamento e o rei. Deixando claro que a maioria da galera da Câmara dos Comuns era uma galera de orientação religiosa puritana. Nem era uma galera tão anglicana assim. Porque o puritanismo ele se dizia uma religião que queria seguir os preceitos da Bíblia com toda a sua intensidade. E a gente falou na sala de aula que essa é uma missão sempre muito perigosa. Seguir a Bíblia à risca é uma missão difícil. A maioria de nós não consegue. A gente tem muito pecado para isso. E aí isso deu errado. Esse desencontro de religiosidade deu muito errado. Aconteceu com Jaime I o que acontece com todo mundo. Ele morreu. Ele foi substituído por Carlos I, que não foi uma coisa tão melhor assim. Carlos I, ele recebe logo a petição dos direitos, que era um documento vindo do parlamento inglês dizendo que ele só poderia aumentar impostos
pedindo autorização do próprio parlamento. E aí você pensa, não, então o problema está resolvido, né? Ele recebeu a informação lá de que ele não podia mexer nos impostos sem pedir autorização do parlamento, então está tudo certo, está tudo às claras, todo mundo se entendeu, certo? Errado. Carlos reage de uma maneira muito ruim. Ele, inclusive, manda fechar o parlamento. Veja, isso é péssimo, péssimo, péssimo. E, obviamente, se cria um problema. Acontece que eu disse para vocês que esses dois reis estavam querendo impor suas religiosidades nos países vizinhos, tanto a Irlanda quanto a Escócia. E quando esses países percebem que o rei, que era escocês, mas estava lá puxando o saco dos ingleses, está tendo problema com os ingleses, esses países resolvem se rebelar. E aí eles começam a querer lutar pela sua liberdade religiosa de serem católicos. Carlos I percebe que está tendo um problema nos dois países vizinhos e ele pede à Inglaterra que libere os exércitos da própria Inglaterra para combater os inimigos. O parlamento diz não. Quando o parlamento nega os exércitos, o parlamento está deixando claro que não está do lado do rei. E aí esse problema, esse desencontro gera o que se chama Guerra Civil Inglesa. O rei queria os exércitos do país Inglaterra para combater países vizinhos. O parlamento inglês nega. E aí agora a guerra que era do lado de fora passou a estar dentro da Inglaterra. O rei tinha seus exércitos particulares, tá? Esses exércitos eles eram chamados de cavaleiros do rei, que eram os exércitos particulares do indivíduo rei e de uma nobreza ali que ainda ficava do ladinho dele. Mas do outro lado estavam os exércitos da burguesia inglesa, da Câmara dos Comuns, onde a gente estava ali muito forte. Esses exércitos da gente eles eram chamados de cabeças redondas e eles tinham um detalhe muito importante. Enquanto que nos exércitos do rei a sua patente seria definida pela família de onde você veio, nos exércitos dos cabeças redondas a sua patente seria definida pela sua potência, pelos seus resultados no campo de batalha. De um lado você tem os exércitos que seriam exércitos oriundos da família. Do outro lado você tinha exércitos oriundos do mérito. É claro que os exércitos do mérito venceram. A Guerra Civil Inglesa foi vencida pelos cabeças redondas comandados por Oliver Cromwell, que era um poderoso burguês inglês. E ele dá início à República Inglesa, que é o que a gente vai conhecer agora. Cromwell vai bem, viu? Surpreendentemente ele vai bem. Ele chega na Inglaterra dando muita potência à burguesia, introduzindo com mais força ainda o capitalismo na Inglaterra. Inclusive ele coloca em prática uma documentação muito interessante que é chamada os Atos de Navegação. Os Atos de Navegação eram uma lei que foi colocada pelo próprio Oliver Cromwell, dizendo que os navios ingleses, somente os navios ingleses, poderiam transportar os produtos ingleses. Na maioria das vezes, as mercadorias produzidas pela Inglaterra eram transportadas por navios holandeses. Se você assistiu o filme Piratas do Caribe, você viu que no primeiro filme, A Maldição do Pérola Negra, eles estavam usando um navio chamado Flying Dutchman, que quer dizer o holandês voador. Sim, na franquia Piratas do Caribe, a Inglaterra tomou um navio holandês emprestado para capturar um navio inglês que estava desaparecido. Essa relação comercial de frete entre a Inglaterra e a Holanda é uma relação muito antiga. E quando Oliver Cromwell disse que os holandeses não vão mais transportar os produtos ingleses, é claro que ele cria um problema com os holandeses. E aí a Inglaterra entra em guerra com a Holanda e vence. E quando Cromwell vence essa guerra, ele fica grandão. Ele vem se achando demais na Inglaterra. Inclusive, ele se autoproclama Lord Protector. E era um cargo que dava ele o direito de ser líder da República Inglesa até a própria morte. E, inclusive, dava direito ao filho dele de assumir o controle da República Inglesa quando ele morresse. E foi exatamente isso que aconteceu. O Ricardo Cromwell, filho do Oliver Cromwell, assumiu a República Inglesa após a morte do papai. E deu tudo errado. Ricardo Cromwell nunca foi preparado para liderar coisa alguma. Ricardo Cromwell era tido como um playboy, beberrão, e tinha muita moral porque o pai dele era líder da República Inglesa. Mas a liderança de Ricardo Cromwell dá tão errado que a Inglaterra resolve voltar para a monarquia. Sim, não tenho a menor dúvida. Esse país que tinha ganhado uma imensa força comercial, esse país que tinha mandado arrancar a cabeça dos seus dois últimos reis, o Carlos I e o Jaime I, resolve voltar para a monarquia. Mas antes de a gente falar sobre a monarquia inglesa, eu quero falar sobre a lei dos cercamentos. No início aqui da nossa fala, eu falei com você que tinha uma classe social bem rasteira na Inglaterra, que eram os yeomen, que eram os pequenos proprietários de terra. Os yeomen, eles nem sempre tinham documentações das propriedades em que eles moravam. As moradias dele não tinham documentações. E aí a Inglaterra coloca em prática a lei dos cercamentos, que dizia que se você não tem documentação, você não tem propriedade. E tomou a casa de vários yeomen. Por que isso acontecia? Porque a Inglaterra estava em busca de novos espaços para cultivar a lã das ovelhas, que a lã seria transformada em tecido e esse tecido seria transformado em grana, porque a Inglaterra estava exportando vários tecidos para outros países. Inclusive, quando eu falei dos atos de navegações, as mercadorias que eu estava falando eram principalmente essas. Eram tecidos ingleses que, segundo Oliver Cromwell, só poderiam ser transportados para outros países por navios também ingleses. E isso deu muita riqueza para a burguesia na Inglaterra.
Inglaterra, não tenho a menor dúvida disso. Mas eles entenderam que a república, por mais que eles tenham ganhado a grana, não foi o melhor para o país. Então retorna para a monarquia. E quem que vai comandar essa monarquia aí, rapaz? Já que você mandou arrancar a cabeça dos outros dois reis, calma, passado é passado. Vamos de Carlos II, sim, filho de Carlos I. Era ele que deveria comandar a monarquia inglesa, mas eles queriam um modelo de monarquia que não tivesse tanto poder assim. E aí a revolução vai ficando revolucionária, porque está limitando muito os poderes do rei. Entenda esse ponto, tá? Era um processo onde o rei iria comandar, mas nem tanto. E claro que as pessoas que seriam colocadas como rei, elas nunca iam curtir muito essa ideia. Era um modelo de monarquia que estavam querendo implementar, em que o rei deveria respeitar o parlamento. E Carlos não estava muito afim disso. Ele morre. Jaime II, ele assume no lugar do Carlos. Queria trazer o catolicismo para a Inglaterra. Perceba, agora o movimento é o contrário. Enquanto que o Carlos I queria tirar o catolicismo da Irlanda e da Escócia, esse daqui queria trazer o catolicismo para a Inglaterra. E, obviamente, brigar com a burguesia inglesa, que era muito puritana, e uma parte dela era até anglicana, que é a religião oficial da Inglaterra, criada por Henrique VIII lá na Reforma Protestante. Ou seja, quando você mexe com a fé das pessoas, você cria um problema para você. E com a Inglaterra não foi diferente. Aí a gente entra na segunda onda de embates muito severos, e dessa vez é a população inglesa contra o rei de novo, Jaime II, que tinha uma filha e essa filha tinha um noivo, um amigo holandês, sim, a mesma Holanda que a Inglaterra bombardeou na República, chamado Guilherme de Orange. Grave esse nome. Guilherme de Orange foi convidado a comandar a Inglaterra dentro desses moldes mais modernos, onde ele seria um líder, mas que não seria um líder tão autoritário assim. E perceba que coisa curiosa, porque ele era genro do rei da Inglaterra. Ele aceita a empreitada, viu? E o parlamento inglês declara por si só que Jaime II tinha abdicado do cargo, ou seja, foi uma forma de demitir ele assim, sabe? E Jaime II se vê sem apoio de ninguém. Então ele vai embora para não morrer bombardeado. E aí a Inglaterra passa a ser comandada por um rapaz holandês, Guilherme de Orange, que assina um documento dizendo que sim, eu me comprometo a cumprir as ordens do parlamento inglês. E aí a gente tem o que nós chamamos de Revolução Gloriosa, que foi um processo revolucionário inglês onde não teve guerra nem derramamento de sangue. Somente um Guilherme dizendo que estava disposto a assumir o governo inglês, seguindo as normas e regras e limites impostos pelo parlamento. E assim a gente finaliza a nossa Revolução Inglesa com o último ato, que é a Revolução Gloriosa de 1689. O grande lance é que nesse momento a burguesia da Inglaterra ganha muito poder, porque foi essa burguesia, principalmente ali a gentry, que conseguiu fazer com que os poderes do rei fossem limitados, dando espaço para o maior poder para uma burguesia capitalista, injetar dinheiro nesse país e fazer com que sua economia se diversificasse e prosperasse. Se você gostou desse vídeo, já deixa aqui o seu like, bata a palma agora. Cadê a palma? Cadê a palma? Não tô vendo. Eu não tô vendo. Só porque eu tô dodói, só porque eu não tô vendo. Mas tem atividade para fazer. Ah, você pensou que ia partir a milhão agora dizendo que ia beber água e só voltar meio-dia? Não, tem atividade para fazer que já vai vir logo aqui agora. Um abraço, até mais.